Ela ainda está no corredor da morte. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. Essa que está aparecendo para vocês agora é Krista Pike. No momento em que recebeu sua sentença, ela se tornou a mulher mais jovem condenada à morte na história dos Estados Unidos. From the beginning that I would be found guilty, and I knew from the beginning that I would get the death penalty. Os pais de Krista tiveram um relacionamento tumultuado. Eles foram casados por 2 anos, depois o pai dela descobriu uma traição da mãe e eles se divorciaram. Mas depois se casaram novamente após a mãe tentar suicídio e foram casados por mais 2 anos. Eles eram frequentemente negligentes. Uma tia de Krista notou que os pais deixavam ela quando ainda era criança engatinhando por pilhas de fezes de cachorro por toda a casa. Krista nasceu no dia 10 de março de 1976. A vida dela teve um começo difícil, já que sua mãe estava mais interessada em beber e se drogar do que em criar sua filha. Seu pai não queria saber de participar da vida da garota e, como resultado, ela acabou sendo criada por sua avó paterna durante a maior parte da sua infância. Krista acredita que a sua avó era a única pessoa que a amava. Porém, a avó de Krista acabou morrendo quando ela tinha apenas 12 anos, virando o mundo dela de cabeça para baixo. Depois da morte da avó, pouco tempo depois, ela voltou a morar com sua mãe, que apresentou Krista à maconha quando ela ainda era uma adolescente. A situação de Krista durante a adolescência continuou instável. Um dos namorados da sua mãe batia em Krista. Quando ela ficou um tempo com a família do pai, sua meia-irmã alegou ter sido molestada por Krista. Nisso, seu pai mandou ela embora. Krista também alegou ter sido abusada sexualmente durante vários momentos. Pouco tempo depois disso, Krista abandonou o ensino médio e foi presa por furto em uma loja. Por causa dessa acusação de furto, Krista levou a pena de 1 mês em uma detenção juvenil. Depois de ser liberada, ela entrou em um programa residencial de treinamento e educação profissional, onde treinaria para se tornar uma técnica de enfermagem. Mas em vez de focar nos estudos, ela acabou focando em um garoto específico chamado Tadero Shipp. Ela se tornou obcecada por ele e essa obsessão deu início a uma série de eventos que culminou no assassinato de uma garota inocente. Tadero havia sido criado por uma mãe solteira. Ele abandonou o ensino médio na 9ª série e se envolveu com membros de gangues conhecidos. Porém, a pedido da sua mãe, ele também se matriculou no mesmo programa que Krista, mas para a área culinária. De acordo com os outros participantes do mesmo programa que conheciam Krista e ele, o relacionamento entre os dois se desenvolveu rapidamente. Ambos foram atraídos pelo satanismo e pelo ocultismo, e essa obsessão atraiu outras pessoas que participavam do programa, e uma dessas pessoas era Shadola Peterson. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo. I don't even think I was just like that because she made me so mad. And I just couldn't with her. And she was just going, please don't. I said, shut up. I don't want to talk to you. I don't want you to talk to me. I said, I just want to find some way to get out of this. I said, it's gone too far. I didn't need to do what I've done so far. Depois de um tempo, a garota chamada Colleen Slammer, de 19 anos, também foi participar do mesmo programa para estudar tecnologia de computadores. Mas 3 meses depois da sua chegada, ela e Krista já não se davam tão bem. De acordo com Krista, Colleen estava dando em cima do namorado dela e tentando roubá-lo. Embora Colleen e suas amigas negassem que ela tinha qualquer interesse romântico em Tadero, Krista convenceu o namorado e Shadola de que Colleen precisava ser sacrificada em nome de Satanás. No dia 11 de janeiro de 1995, Krista disse à sua amiga Kim que havia planejado matar Colleen porque ela simplesmente estava se sentindo má naquele dia. Porém, a amiga simplesmente descartou isso como sendo apenas uma conversa. Ela não achou que Krista iria agir de fato, mas isso logo se transformaria em arrependimento. Na noite seguinte, Krista, seu namorado e sua amiga Shadola traíram Colleen para a floresta com a promessa de que usariam um pouco de maconha. Assim que Colleen chegou na floresta, o casal atacou ela violentamente enquanto a amiga de Krista vigiava se alguém estava vindo. Primeiro, eles tiraram as roupas da parte de cima de Colleen para impedir a garota de escapar. Durante a meia hora seguinte, Colleen foi provocada, espancada e cortada, e Krista até chegou ao ponto de esculpir um pentagrama no peito da garota. Colleen tentou fugir várias vezes. Numa delas, Krista cortou as costas da vítima. Krista acabou com a vida de Colleen depois de espancá-la repetidamente com um pedaço enorme de pedra de asfalto.
Depois disso, ela guardou um pedaço do crânio de Colleen como lembrança. Mais tarde, ainda naquela noite, Krista foi até o quarto de Kim e disse a ela que tinha acabado de matar Colleen e que tinha trazido de volta um pedaço do crânio da vítima como lembrança. Ela também detalhou os detalhes do assassinato para a amiga, que disse que Krista estava dançando em círculo, sorrindo e cantando enquanto contava tudo. I was doing. Everything that I did that night, I knew what I was doing. Mesmo nenhum dos cúmplices de Krista terem denunciado o crime à polícia, não demorou muito para que o corpo de Colleen fosse recuperado. No dia 13 de janeiro de 1995, o corpo seminu de Colleen foi encontrado com sua garganta cortada e sua cabeça espancada até a morte. Porém, graças à própria Krista, que ficou se gabando do crime para seus colegas do programa profissional, chegando inclusive ao ponto de mostrar o pedaço do crânio de Colleen para alguns de seus amigos, a polícia foi rapidamente levada até a porta de Krista. A polícia interrogou ela no dia 15 de janeiro de 1995. Quando questionada, Krista renunciou aos seus direitos durante o interrogatório como ao de permanecer em silêncio e confessou o crime com as suas próprias palavras. Inicialmente, ela alegou que só queria que Colleen a deixasse em paz, porém a brutalidade do crime sugeria algo totalmente diferente. Um exemplo disso foram as alegações que Krista deu. Ela disse que aumentou sua brutalidade contra Colleen quando a garota implorava por sua vida. Ela também disse que quanto mais Colleen falava, mais Krista chutava ela no rosto e quanto mais ela implorava por sua vida, mais Krista cortava sua garganta. A declaração de Krista foi gravada em fita e transcrita em cerca de 46 páginas, inclusive cópias da transcrição mais tarde foram dadas ao júri. E os jurados também foram autorizados a ouvir a fita por meio de fones de ouvido individuais. 36 horas após o crime, tanto Krista quanto seus cúmplices foram presos por seu papel no assassinato de Colleen. I think I deserve to be in here for the rest of my life. I do, I know I do. I know I don't deserve to be out walking around with everybody else in normal society. I did something horrible that is unacceptable, and I realize that. But I don't deserve to die for the actions of 3 individuals when I'm only one person. No julgamento, os advogados de Krista argumentaram que ela supostamente tinha uma capacidade mental reduzida e isso teria ocasionado o assassinato, porém esse argumento não teve sucesso. Isso porque ela foi avaliada e, de acordo com um psicólogo clínico que testemunhou, embora Krista tivesse um transtorno de personalidade muito grave, dependência de cannabis e depressão, ela não sofria de sintomas de dano cerebral ou de insanidade. Ele descreveu Krista como sendo uma jovem extremamente brilhante. Krista realizou uma bateria de testes e, de acordo com o psicólogo, ela era excelente em resolução de problemas, raciocínio, análise, conseguia prestar atenção e manter a concentração e tinha uma pontuação de QI de 111. Porém, inicialmente, os advogados haviam chamado outro especialista para testemunhar e ela deveria testemunhar sobre a capacidade mental reduzida de Krista, mas seu testemunho foi apagado no último minuto. Além disso, um especialista em satanismo também foi chamado para dar testemunho no julgamento e ele afirmou que, embora houvesse alguns elementos satânicos no crime de Krista, eles eram mais um indicativo de um adolescente se envolvendo com satanismo e um ato de agressão coletiva do que um sacrifício. Os advogados também chamaram membros da família de Krista para testemunhar sobre sua criação difícil em uma outra tentativa fracassada de exibir um fator atenuante para o assassinato. A tia de Krista testemunhou e disse que ela estava fora de controle desde os 12 anos de idade. Sua tia descreveu Krista como sendo uma mentirosa patológica e que tinha medo de permitir que Krista se associasse com seus próprios filhos. O pai de Krista testemunhou e disse que Krista foi desobediente, desonesta e manipuladora quando morou com ele. A mãe dela também testemunhou e disse que Krista tinha um comportamento problemático há anos e que ela havia começado a cultivar cannabis em vasos em sua casa aos 9 anos. Ela disse que depois de ameaçar fugir de casa e viver na rua, a filha foi autorizada a ter um namorado que morasse com ela aos 14 anos. Nisso, algum tempo depois, Krista teria utilizado uma faca de açougueiro contra o namorado, que havia sido preso por chicoteá-la. A mãe de Krista disse que a filha estava fora de controle desde os 8 anos de idade. A legista que realizou o laudo da vítima tentou catalogar os cortes e facadas, atribuindo cada um a uma letra do alfabeto, porém haviam tantos ferimentos que, eventualmente, ela decidiu catalogar apenas os mais sérios e maiores. A legista também afirmou que Colleen tinha alguns ferimentos defensivos no braço direito. Foi encontrado um ferimento aberto de 6 polegadas no meio do pescoço da vítima, que havia penetrado a gordura e os músculos do pescoço. Também haviam outros 10 cortes na garganta. Se concluiu que o coração de Colleen estava batendo quando os ferimentos foram infligidos e que ela não ficou inconsciente durante nenhum dos cortes ou facadas.
O que de fato causou a morte de Colleen foram os ferimentos infligidos na cabeça. Ela sofreu múltiplas e extensas fraturas no crânio. No final, o júri condenou Ted Arrow por assassinato e ele foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade condicional após 25 anos. Já Shadola testemunhou para o Estado e, em troca de seu testemunho, ela se declarou culpada de ser cúmplice e foi sentenciada à liberdade condicional. Krista foi condenada por homicídio e conspiração para cometer homicídio após apenas 2 horas e meia de deliberação do júri. No dia 30 de março de 1996, ela foi sentenciada à morte por eletrocução pela acusação de homicídio. No dia 6 de junho de 1996, ela foi condenada a 25 anos pela acusação de conspiração para cometer assassinato. Out of my room 1 hour a day, and that's just in another cage. It's like a dog cage, a kennel. So I'm either in a box or in a kennel, and. Krista até hoje não demonstrou nenhum remorso pelo assassinato de Colleen. Na verdade, ela escreveu uma carta preocupante para Ted Arrow poucos dias depois de ser sentenciada a morrer por eletrocução. A carta está aparecendo para vocês agora. Nela, Krista diz que sente muito a falta dele e que esmagou os miolos de Colleen para que ela morresse rápido em vez de deixá-la sangrar até a morte e sofrer mais. Inclusive, Krista cita isso como tendo sido ato de boa fé da parte dela. Ela também xinga Colleen, entre outras coisas. Essa carta foi posteriormente lida em voz alta em uma data posterior no tribunal para Krista. Apesar disso, ela não parou por aí. Em agosto de 2004, Krista foi condenada por tentativa de homicídio de 1º grau por tentar estrangular sua colega de cela, Patricia Jones, com um cadarço de sapato. As autoridades também acreditavam que outra detenta chamada Natasha, que estava cumprindo 3 sentenças de prisão perpétua pelo assassinato de um casal e de seu filho de 6 anos, também estava envolvida no crime, mas não conseguiram provar isso. Dias após o ataque, Krista ligou para sua mãe e, rindo, disse a ela que tinha enrolado o cadastro em volta de Patricia e tentou sufocá-la e que Patricia estava desmaiada no chão, se contorcendo e espumando pela boca, com seus globos oculares esbugalhados e suas pálpebras erguidas. Em março de 2012, Krista se envolveu em um plano de fuga envolvendo um outro detento. Embora Krista não tenha sido acusada de nenhum crime dessa vez, outras pessoas foram presas e um agente penitenciário perdeu seu emprego por seu papel na conspiração. Depois que Krista e seus advogados esgotaram todos os recursos sem sucesso, o estado do Tennessee entrou com uma petição no tribunal para definir uma data de execução para 27 de agosto de 2020. Isso não aconteceu e até o momento desse vídeo nenhuma data para a execução de Krista foi definida. Os advogados de Krista já fizeram várias tentativas ao longo dos anos para anular a sentença de execução. Essa de 2020 foi apenas uma de muitas tentativas. Se Krista for executada, ela será a primeira mulher a ser executada no Tennessee em cerca de 200 anos. Krista atualmente tem 48 anos e aguarda sua execução no corredor da morte. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.